Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, eu sou ortopedista especialista em coluna e nesse canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna, respondendo as dúvidas que vocês me enviaram através do contato do WhatsApp do DDD número 11 49388470 ou através do Instagram pelo direct do @drguilherme_costa, enviando as suas perguntas em áudio ou texto, gravando de locais silenciosos e informando o seu nome e o local de onde está falando. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Olá, meu nome é José. Eu moro no Brooklyn, em São Paulo. Eu tenho 51 anos e fui diagnosticado com 3 hérnias de disco na região lombar. Depois de 20 sessões de fisioterapia, me recomendaram ir para academia, mas eu tenho um pouco de medo por conta dessas hérnias. Tem algo que eu devo evitar por conta disso? Muito obrigado. Bom, vamos lá, José. Essa sua pergunta é muito comum, tá? De fato, muitos pacientes acham que tem diversas hérnias de disco na coluna, então fala, 5 hérnias de disco, 6 hérnias, é hérnia em todos os níveis da cervical e da lombar. Isso, de fato, é uma coisa muito conceitual, que onde a gente fala, é muitas vezes mais fácil, às vezes, falar que o paciente tem hérnia de disco, do que explicar de fato quais as alterações que você possui na coluna. Porque alterações como abaulamentos e protusões não são hérnias de disco. Por obviamente o nome não é o mesmo, obviamente são situações diferentes, são todas alterações que aparecem no discos e muitas vezes abaulamentos e protusões podem ser até mais graves do que a hérnia, porque a maior importância dessas alterações é qual é o volume, qual é a repercussão sobre os nervos e não sim qual a alteração de fato que está evidente ali nessa questão. O ponto principal que você comentou do seu caso é, você fez 20 sessões de fisioterapia, e 20 sessões de fisioterapia é de fato um tempo bom aí para você conseguir ter uma boa reabilitação. E se você hoje melhorou das dores, de fato a próxima etapa do tratamento é o fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular é crucial, não só para que você evite novas crises de dor, mas como você evite de fato um desgaste mais acelerado no futuro. Quanto mais forte a nossa musculatura do tronco, menos sobrecarga nós teremos na coluna, por óbvio, menos desgastes no longo prazo. Então isso é fundamental de fato. Você deve ter receio com algum exercício? De forma geral, não. Basicamente o que eu sempre falo para meus pacientes, se você está bem orientado por um educador físico, você executa o movimento com a técnica correta e você pega um peso que você tolera, você de forma geral tem um risco baixo de provocar uma lesão. Também, se você faz um movimento errado, mesmo sem peso, você está sob risco de machucar. Assim como se eventualmente você quer progredir muito rapidamente o peso sem estar condicionado para aquele exercício, isso também aumenta o risco de lesão. Então é fundamental você ter esse cuidado e é nesse momento que o educador físico vai estar ali para auxiliar, corrigir a técnica do exercício em si e ajustar essa progressão de carga para uma coisa que você de fato está ali bem condicionado a executar, tá certo? Então o ponto fundamental. O educador físico, nessa construção dos exercícios, muitas vezes ele vai observar se você tem alguma dor ou alguma limitação para executar algum exercício. Porque tem pacientes que são mais encurtados, não têm uma musculatura tão alongada, então vão ter dificuldades para alguns tipos de movimento, ou eventualmente vão ter algumas outros pequenos machucados, eventualmente uma dorzinha no ombro, uma dor no joelho, e aí o educador físico vai adaptando esses exercícios para que de fato você consiga progredir bem no fortalecimento de fato. Então, se você está com um quadro estável e a dor melhorou, é sinal de que o seu corpo estabilizou aquele problema. Então é obrigatório você passar para essa próxima etapa do tratamento em si. E outra coisa que eu sempre falo para meus pacientes, aí já um paciente sempre mais velho, que tem muitas vezes receio de pegar peso, de pegar carga. Se você iniciou um fortalecimento pegando lá 1 kg no exercício, 2 kg, e ao final do ano você não conseguiu progredir, você continua pegando aquele mesmo peso, esse exercício, de forma geral, provavelmente não está sendo efetivo, porque por mais que você execute ali com rotina, você tem que, ao longo do condicionamento físico, progredir de fato. Então você vai conseguir, mesmo que seja ali de 2 para 3 para 4 quilos, mas você tem que ter alguma mudança, alguma evolução. Então o fortalecimento muscular, ele exige de fato rotina, para que você tenha um condicionamento físico, uma progressão de carga que você vai adquirir conforme o condicionamento físico, e o mais importante, você tem que ter sempre uma boa consciência corporal e uma boa orientação para a execução correta dos exercícios. Somente isso, alinhado a esses pontos, é que você realmente vai ter um baixo risco de lesão e isso vai fazer com que você previna dores e problemas futuros, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Sempre caminhei bastante durante a vida, pois trabalhei a maior parte do tempo como vendedor.
Tenho notado que de alguns anos para cá, caminhar longas distâncias tem sido algo mais difícil e ultimamente, após 5 minutos, começo a sentir as pernas falharem, queimarem. É normal isso? Tenho 63 anos e me chamo Almir Ribeiro de São Bernardo. Almir, primeiro ponto, não é normal, obviamente, tá? Principalmente para você que foi muito ativo ao longo da sua vida. É muito comum você ter ali uma situação de um condicionamento físico onde você tem essas movimentações ali numa situação tranquila, normal no seu dia a dia. Pelo relato do que você me fala, é muito característico a gente suspeitar de um problema que nós chamamos de estenose da coluna lombar, que nada mais é do que um estreitamento do espaço por onde os nervos passam e esses nervos que vão levar a informação para a parte das pernas. Basicamente, esses sintomas que você relata, ele faz a gente pensar no que a gente chama de um quadro clínico chamado de claudicação neurogênica, que é o que? Basicamente, quando a gente tem o nervo comprimido na coluna lombar, conforme nós iniciamos essa parte da marcha, essa parte da caminhada, os nervos que vão levar a informação estão sendo comprimidos, então é como se eles emitissem o sinal e eles vão se fadigando dessa parte da emissão. Isso faz com que o paciente comece, após um curto período de tempo de caminhada, sentir formigamento, dormência, queimação e muitas vezes ele precisa parar para dar uma descansada e voltar depois para as atividades. Então a gente fala que é muito comum o paciente ele perceber que ele vai tendo uma mudança como se fosse uma queda, e eu falo isso, é uma queda quase que em escada. Ele fala que antes ele tinha dificuldade para andar 10 quarteirões, de repente vira uma dificuldade para andar 5 quarteirões, de repente fica uma dificuldade para andar 2 quarteirões, de repente ele fala que ele sai de casa até chegar no portão de casa, ele já começa a ter sintomas. Isso obviamente é um caso que o paciente ele tem ali uma progressão e não foi procurar a ajuda adequada nessa situação. Então, nessa situação, nessa história que você conta, é fundamental ter de fato uma avaliação da parte da coluna para você identificar se você tem realmente essa alteração ou se eventualmente não for, você vai precisar buscar investigar, porque de fato não dá para falar que isso é normal, tá? A claudicação neurogênica, ela nada mais é do que isso, essa falha de envio dos nervos para a parte das pernas, gerando esses sintomas. Então muitas vezes o paciente ele fala, vou no mercado, mas entre ir no mercado e voltar, eu tenho que parar 2, 3, 4 vezes para descansar no meio do caminho, porque senão as pernas parece que vão queimar, não vão dar conta de terminar o trajeto em si. Então é fundamental, Almir, você buscar realmente investigar isso melhor para se fechar o diagnóstico e aí assim, fechando o diagnóstico, iniciar um tratamento mais específico direcionado para o problema. Tá certo? Espero ter te ajudado aí nesse auxílio e que você tenha uma boa sorte nessa investigação para resolver esses problemas, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Se vocês têm dúvidas, enviem para os contatos que eu deixei logo no início do vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Nos vemos em breve. Até mais!